Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Nosso assunto hoje é educação dos filhos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a Amanda Marques, que é jornalista e que está aqui como mãe, né, do Thales, de 5 anos, falando um pouquinho da experiência dela. E falo também com as psicólogas, Marisa Coelho, que é a nossa sócia aqui no Correio TV Debate, está sempre aqui. E com vou colar aqui, Daniela Brudwolf, também é psicóloga, descendente de alemã, né? Isso. Daniela, que é sobrenome. Para falar um pouquinho, a gente bater um papo mesmo sobre educação dos filhos, porque é uma ciência, se é que é uma ciência, né? É um desafio para todos nós que temos filhos, porque cada criança tem as suas peculiaridades, e na prática, às vezes, a teoria nem sempre funciona, né? E aí, você está aqui para falar da sua experiência, Amanda, como mãe, e a gente estava conversando antes, você sempre se preocupou muito em ter orientações dos profissionais, né, dos mais diversos profissionais. Isso é uma coisa, eu imagino que é uma coisa que eu quero tentar fazer da melhor maneira possível, né? É essa a ideia mesmo? E por que você sempre gosta de procurar essas orientações? É isso mesmo, César. Quero primeiramente te agradecer a oportunidade de participar do programa e realmente, antes mesmo do Thales nascer, nós tivemos essa preocupação de procurar oferecer para ele o que fosse melhor em relação à educação, saúde, entre outros aspectos. Então, quando ele estava na minha barriga, a primeira decisão que eu e o Moisés tomamos foi nos pautar pela orientação que o pediatra dele nos desse. E de especialistas, profissionais especialistas, se houvesse necessidade, para não correr o risco de perguntar a 10 pessoas e de repente ter 10 opiniões diferentes. Então, no primeiro ano de vida do Thales, nós decidimos que ele iria fazer natação e música. Natação por ser um esporte completo e música pela questão do desenvolvimento raciocínio lógico, né, entre outros benefícios. Com 4 aninhos, isso ano passado, nós colocamos ele na capoeira. Por ele já ter contato com a música, né, essa facilidade, a capoeira trabalha muito com música, trabalhar o quê? Disciplina, concentração, entre outros. Na escola, ele entrou com 2 anos e meio. Né, a questão da socialização, nós pensamos nisso, e na procura por uma escola, nós decidimos que além do que a escola pudesse oferecer, que é a pedagogia tradicional, também se preocupasse com a formação integral do aluno. Né, então nós encontramos esse colégio, ele está nele até hoje. Esse ano ele está na pré-escola, no Infantil 5, que é o que antecede ao ensino fundamental. Que é uma mudança importante, né, para a criança, né, da pré-escola para o ensino fundamental. E aí você procurou também orientação. Nessa fase, que é o que eu recordei, que seria o prézinho que eu fiz, que já começa com a questão da alfabetização, né? Então, para ter esse acompanhamento desde agora, né? Um acompanhamento durante toda a vida escolar. Então, foi seguindo esse raciocínio que nós tivemos, que nós chegamos a uma psicopedagoga, né? Esse trabalho que tem individual com a criança. Então, qual que é o nosso pensamento, qual que é o nosso objetivo? É prevenção e estímulo. É bom salientar que o Thales não tem nenhum problema de aprendizado, né? É uma coisa de preventiva. E aí, Marida, o que é uma questão, né? Porque normalmente a gente procura um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, quando a criança apresenta algum problema, né? E não preventivamente. Por que nós pais achamos que a gente tem que dar conta e tem que saber tudo, é isso? Pois é, eu estou achando sensacional o que a Amanda falou, porque é um sonho ver um casal jovem planejar uma educação da forma que eles planejaram. Isso é muito importante. Filho, é um projeto muito sério, não é um projeto que você leva de forma qualquer que seja, né? Eu acredito muito na prevenção em todos os aspectos, tanto na pedagogia, quanto na psicologia, quanto na medicina. A gente sabe que o resultado é muito melhor quando se pode prevenir. Então é muito bom respeitar o especialista, buscar ter essa consciência de buscar a informação do especialista para trilhar o caminho correto. De fato, como o senso comum fala, a criança não vem com manual. Então nós precisamos de orientação. Se você tem uma condição que te permite isso, faça uso, é muito importante. Agora, eu gostaria de já colocar um alerta para os telespectadores, não para você. Mas cuidado para não terceirizar a educação do seu filho, isso é importante, eu acho temerário terceirizar, porque nessa relação diária você vai se vinculando afetivamente.
E é muito importante para você acompanhar, inclusive, as sutilezas que podem acontecer, por exemplo, como um bullying na escola, um assédio moral que a criança possa estar sofrendo, um sofrimento, uma angústia maior do desenvolvimento que pode acontecer. Então, nesse momento da relação, é que a criança vai estar te contando. Ficar atento. As crianças sabem muito mais do que nós imaginamos. Eles têm as respostas. É que nós não sabemos perguntar ou não sabemos ouvir. Quer dizer, como faz a Amanda, uma coisa é buscar orientação para juntar com a experiência própria, mais a orientação profissional e a partir daí tomar algumas decisões. Outra coisa é contratar profissional para gerenciar o filho, sim, seja na escola ou em outras atividades. É isso? É isso, porque isso é uma realidade. Eu tenho contato com pessoas que acham que, por ter uma boa condição financeira, elas compram tudo. E a gente não compra afeto. Porque a relação, o vínculo, para situações de adversidades futuras, inclusive para a formação da identidade, da autoestima, do gostar de si mesmo, o vínculo parental ele é fundamental na base inicial. Então, cuidado, porque isso está acontecendo. Então, eu sou executiva, eu fico 6 meses, 4 meses no exterior e eu pago os melhores profissionais para cuidar do meu filho. Ou nem precisa estar no exterior, né? Assim, você acha que, por exemplo, a questão da escola em tempo integral, que é um sonho, é muito importante, mas ela vai acabar deixando ainda a criança mais ainda na escola. Sim. E aí essa coisa que a Maria está falando, do pai acompanhar, do pai perceber, do pai vivenciar o dia a dia do filho, pode ficar mais prejudicado, assim, quer dizer, o desafio para o pai aumenta quando, por exemplo, busca uma escola de tempo integral, que teoricamente seria ideal, Daniela, ou não tem nada a ver? Depende de como os pais se sentem em relação a isso. Se eles sentem que essa relação, né, eu tenho que trabalhar, eu preciso deixar meus filhos em tempo integral, né, mas quando eu estou com eles, eu priorizo a qualidade, eu estou ali integralmente, eu estou dando atenção, eu estou observando o comportamento, eu questiono sobre a escola, eu questiono sobre as atividades, sobre as brincadeiras, eu faço um acompanhamento, né, desse meu filho, dessa minha filha, não fica afetado. Agora, o que é que acontece? Muitos pais chegam em casa, estão cansados, tem as redes sociais que ficam acessando no celular, né, então muitas vezes a mãe tá com a criança aqui, a criança fica abordando, questionando, e a mãe está ali olhando e-mail, então ela não está ali. Ou coloca na babá eletrônica ali, né, na televisão. Isso. Então a criança ela necessita de que os pais estejam com ela nos momentos. Por menor que seja esse tempo, a qualidade desse tempo é fundamental. Isso, a qualidade. Ali os pais se sentem numa doação, né, integral, em que eles, numa doação não, numa orientação, num acompanhamento integral, e isso equilibra a relação para que eles não se sintam num débito. Nossa, eu não fico com meu filho, então vamos no shopping, né? Vou lá no shopping, filho, o que você quer, né? Você quer um brinquedo? Toma. Para dar um sossego ali um tempo. Filho, não pode isso. Mas eu quase não fico com ele, aí eu vou falar, não pode, né? Claro que não pode, tem hora que não, mas quando a gente se apropria desse papel e sente que está cumprindo de acordo com as nossas limitações, mas dando o melhor para essa criação, para essa educação, tá tudo dentro, tá ok. Então, o período integral, ele não quando a criança fica, não é afetado quando existe qualidade. Quer dizer, a regra mantém-se, né? É que por menor que o tempo seja, a qualidade desse tempo com a criança é que vai fazer diferença, né? Isso, né, isso é muito importante, a qualidade versus quantidade de presença. Porque quando você sente em déficit, você tem a culpa ela é terrível, porque ela interfere na colocação do limite. Se eu estou com culpa, o meu limite ele não vai ser um limite coerente e constante, ele vai oscilar segundo o meu humor e a minha culpa. E a constância ela é fundamental para que a criança estabeleça a base segura, que seria: eu sou amado. Tem a ver com coerência, né? Tem a ver com a coerência. Se eu sou amado e o mundo está coerente, é um lugar seguro para se estar. Então ela vai poder ousar.
a brincadeira livre, o desenhar livre, a atividade livre, ela é fundamental. O lúdico é muito importante. E nessa infância inicial que nós chamamos, deixar livre é muito importante. O ser humano, ele é fenomenal quando você deixa que ele se expresse espontaneamente, sem essas cercas que nós criamos, que são muitas. Mas, assim, pode acontecer, na verdade eu sei que acontece, né? Mas, assim, do pai ficar projetando, quer dizer, isso acontece o tempo todo, né? Os pais projetarem nos filhos. Mas mesmo no menininho pequenininho, né, que, por exemplo, os pais ficam às vezes até disputando com outros pais, assim, o meu menino começou a escrever ou a ler com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Esse tipo de comportamento prejudica? Prejudica se os pais verbalizam isso ao modo de cobrar deles, que eles sigam essa linha de raciocínio para chegar ao objetivo, que é o objetivo e desejo do pai e da mãe. É ok você contar para os filhos e assim, nossa, eu gostaria tanto que você fosse engenheiro, fosse artista plástico, não sei, né? Mas permitir essa espontaneidade, como a Marilda colocou, de descobrir quais as habilidades que essa criança tem, potenciais, e investir nisso. Então, desde pequenininho, sim, afeta um pouco, porque os pais, eles mandam muitas mensagens implícitas na educação dos filhos. O menino pode ser de 2 anos que ele está lá e está olhando o que o pai está fazendo, deixando de fazer. Com certeza, os pais são modelos para os filhos. Viu, como no exemplo que a Amanda falou, do lixo, do papel e o lixo, se o pai não joga o lixo no lugar adequado, certamente o filho está vendo, meu pai não está fazendo direito. Então, o exemplo aí é fundamental. Bom, eu vou chamar o meu primeiro intervalo, que já estourando esse primeiro bloco. Na sequência, a gente vai voltar a falar sobre essa questão de educação de filhos, por exemplo, com relação à tarefa, né? Qual o comportamento indicado para os pais ao lidar com a questão da tarefa? Senta junto e faz? Não pode sentar junto para fazer? A responsabilidade é do menino? Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo e invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre a educação dos filhos. Vou entrar na questão da tarefa, logo de cara, né? Que é sempre um problema para os pais. Né? Que os filhos não fazem, ou o pai senta e praticamente faz junto, ou não deixa, acha que isso é uma responsabilidade da escola cobrar. Tem alguma orientação nesse sentido, assim, que valha para a molecada de maneira geral? Tem. Quando a tarefa é uma situação tensa para ambos, denuncia que alguma coisa na relação não está boa. Sabe, isso é um dado importante. Porque a aprendizagem, ela é uma situação e deve ser uma situação de prazer. Quando não o é, alguma coisa está errada. Por que eu estou te falando isso? Porque os neurocientistas descobriram recentemente que ao aprender, como a Amanda citou, do filho que o prazer era jogar o papel no lixo, ele teve prazer em aprender isso, que é uma coisa que ele achou muito coerente. Então, a aprendizagem deve acender uma área do cérebro nossa, nos registros que a gente faz de imagens, a área do prazer. Então, a aprendizagem precisa ser prazerosa. Quando ela está tensa... E esse é o sonho dourado de todo pai, e professor até. Quando ela está tensa, é porque o nosso modelo pode estar sendo distorcido, deturpado e não está atingindo a criatividade da criança. Porque é do humano, é para a sobrevivência da espécie a aprendizagem. Estar em grupo, aprendizagem. Então,
é uma coisa natural. E a gente vê que, inclusive isso, eu achei, quando eu descobri isso, eu senti muito bem. Aquela sensação que vem da felicidade, da plenitude dentro, ficou quentinho e gostoso. Porque nessa pesquisa não era aquelas coisas que o senso comum pensa. Se eu ganhar muito dinheiro eu vou estar feliz, se eu tiver poder eu vou estar feliz, se eu for a modelo linda, maravilhosa eu vou estar feliz. Não, não é. Testaram tudo isso, as pessoas ficavam, a região do cérebro responsável pela sensação de plenitude, que equivale à felicidade, ela era estimulada, ela acendia nas imagens quando a pessoa aprendia. Olha que coisa linda! E no segundo momento, a segundo item é a superação. Quando eu consigo ser amanhã melhor que eu sou hoje. É a autossuperação, não é eu com o outro. Isso, a competição dá angústia, a autossuperação dá prazer. Olha que lindo, eu achei lindo. Mas como o desafio é conseguir gerar esse movimento na prática. Eu sei. Eu sei que é. Então, assim, por exemplo, como fazer? Porque, assim, tem tarefa para fazer, tem matéria que eu gosto, tem matéria que eu não gosto, né? Então, como tentar ajudar a criança, independentemente da idade, a criar essa dinâmica de prazerosa? Primeiro, a Daniela colocou uma coisa que eu gostaria de retomar, é que, às vezes, os pais nem sempre estão disponíveis realmente para a questão da tarefa. E promover a emancipação da criança, porque se a dependência, às vezes, existe o déficit na qualidade da relação e a criança usa da tarefa como ganho secundário para estar tendo atenção do pai ou da mãe. Pelo menos nessa hora. Pelo menos na hora da tarefa. E ela não quer se progredir, se emancipar naquele quesito, porque é um déficit. Então, por isso que eu falo, olha, quando está tenso, presta atenção que ali é um ponto. Porque, na verdade, eu vejo, aí seria, quando chega a ficar tensa a relação, a ponto de ser um transtorno que busca ajuda, o sintoma é nosso aliado. Através daquela queixa, eu vou buscar o que não está bom. Porque eu olho a criança numa conversa, pelos 30 anos de profissão que eu faço, esse ano 30 anos de formada e de exercício profissional, eu já percebo se a criança é inteligente ou não. Se a criança abstrai, eu falo alguma coisa e ela sabe o que significa, uma frase de abstração qualquer, eu já sei. Ela tem inteligência média ou acima, ponto. Então, se ela tem um potencial cognitivo, por que não está acontecendo? É alguma coisa na relação, ou criança-escola, ou criança-monitor, seja pai, avó, quem está ajudando na tarefa. Então, isso já denuncia. Promover a criança é importante, atenção de qualidade é importante para que não fique tenso, foi o que você me perguntou. Exatamente, e o que a Daniela também estava falando, da coisa de... Então, assim, não tem problema, então, sentar para fazer tarefa com o menino, isso não é problema. Não, agora, eu tenho outra questão para colocar, o excesso. Eu sei, por estar em contato com educadores, psicopedagogos que estão administrando escolas, que existe uma demanda do usuário, da população que coloca as crianças, do excesso. Porque a Daniela começou a falar, assim, meu filho... Escola que não manda muita tarefa não é boa, não é boa. Escola que não alfabetiza com 4, 5 anos... Não é boa. Aí chega e compara. Meu filho está na escola tal, e ele já escreve o nome, já lê, já faz isso. E o pai, que está em outra escola, ele começa a achar que o filho está em desvantagem. E, de fato, não é. A prontidão para a alfabetização, ela ocorre dependendo de mecanismos neurofisiológicos. Não tem como apressar o curso do rio, o processo de amadurecimento. Ou, às vezes, se apressar, também isso não vai necessariamente ter um ganho lá na frente. Não necessariamente. Vai ter, assim, na melhor das hipóteses, nós podemos não ter prejuízo, mas costuma ter prejuízo, porque se eu faço esse processo com pressão, a criança aprende, mas com uma certa pressão, ou então em detrimento do tempo de brincar, eu salto uma etapa, eu deixo
de usar o tempo da brincadeira para estar impondo tarefas, eu vou ter prejuízo em relação a isso. E aquela coisa do prazer fica comprometido também. Isso, totalmente comprometido. Chegam os adolescentes e falam assim, eu estou cansado de estudar, não quero estudar mais. Satura, fica, eu vou usar um termo popular, enfarado. 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 Agora, como dica, por exemplo, se a gente pode, não tem problema sentar com o menino para fazer tarefa, uma orientação é tentar, bom, aqui dentro do que a Marilda estava falando, é tentar fazer daquele momento o mais prazeroso possível. Sim. Certo? Até certo. aí. Uma outra, vale como orientação, e você me corrige se eu estiver falando uma bobagem, o pai, por exemplo, fala assim, olha, na hora de fazer a tarefa é sua. Isso não estou falando para menino de 4, 5 anos, estou falando para os meninos mais velhos. Mas olha, a tarefa é uma responsabilidade sua. O que eu vou fazer é te ajudar quando você tiver alguma dúvida. E aí eu vou ler um livro, vou sentar aqui e fazer um outro trabalho que eu vou fazer do seu lado, quando você tiver alguma dúvida você me aciona. E aí eu vou te ajudar. Em vez do pai falar o seguinte, não, você faz sua tarefa aqui, eu estou aqui, se tiver alguma dúvida você pergunta, e fica lá na televisão. O menino fica lá fazendo tarefa assim, eu podia estar na televisão, né? Faz sentido isso ou não? Faz sentido porque o pai se coloca, nesse exemplo que você deu e seguindo o raciocínio aqui da conversa, fica bacana por quê? Porque o pai dá um modelo de, olha, eu também estou estudando, estou lendo, estou te acompanhando, estou sendo seu parceiro, seu companheiro, do que estou aqui assistindo TV, né? Estou fazendo uma coisa que você às vezes também gostaria de estar fazendo e você está aí fazendo tarefa que às vezes a tarefa não é, né? Como a Marilda colocou, né? Tem a questão da aprendizagem como prazer, mas isso na nossa cultura é novo, isso não é algo embutido, né? Então a tarefa fica assim, né? Ai, que saco, tarefa, né? E se o pai ou a mãe está fazendo algo que a criança gostaria de fazer, claro que ela fica ali fica atiçada, né? A querer boicotar a tarefa e ir lá fazer. Então, quando os pais se colocam ali no mesmo espaço, numa atividade similar, incentiva, estimula, é uma disponibilidade, olha, eu estou aqui, se você precisar. E é totalmente ok falar, dizer, olha, o compromisso é seu, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque a criança precisa começar a ser inserida nas responsabilidades. Ela precisa começar a entender o que é compromisso dela para a formação dela na vida adulta. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, mas... Fazer isso e aí volta naquilo que você está falando da qualidade do tempo, né? Por mais que seja uma hora, você está ali junto, né, mas também você ressaltou essa questão, o seu filho ainda é novinho, né, ainda tem que realmente sentar e falar, você procura ter a questão da disciplina, tipo assim, olha, agora é a hora para fazer tarefa, teve essa orientação também? Eu procuro observar, porque hoje ele está recebendo a tarefa na quarta e na sexta, então quarta, quando ele chega da escola, ele já está cansado. Então, se eu observei que ele está cansado, então eu deixo para outro dia. No outro dia, se tem atividade de manhã, então eu vou intercalando. Então, essa é uma observação. E isso até as profissionais poderão me dar orientação. Qual que seria, então, se eu continuo nesse pensamento. Agora, um exemplo que eu recebi, que foi muito válido, foi a questão de saber como funciona meu filho. É isso, né? Saber como eu também funciono. A dinâmica eu penso que esse trabalho das profissionais vai ser até melhor para mim de repente do que para ele, né? O ano passado, quando ele começou com as tarefinhas, eu observava em mim uma certa ansiedade, né? De que ele fizesse, colorisse certinho, de que a letra fosse menorzinha, de que não sei... de como eu faço, e cada pessoa tem o seu jeito de fazer, né? Então, eu saber isso também, eu recordar disso, porque às vezes a gente sabe, né? Mas esquece. Então, ter essa orientação, esse acompanhamento tem sido fundamental. Então, o exemplo foi exemplificar para ele. É para desenhar 3 bolinhas, filho? A professora está pedindo para desenhar 3 bolinhas. Aí eu pego 3 bolinhas e mostro. Né, eu pego 3 palitos e mostro. Então, assim, mostrar, falar. Então, eu sabendo como que ele trabalha, vai ser muito mais fácil de eu poder levar. E aí, né, Maria, esse controle, o pai controlar a ansiedade que é difícil pra gente que é pai, né? Pois é. Controlar essa ansiedade. Até porque, assim, aquela coisa da projeção que a gente falou, que o pai projeta no filho, a gente sonha que o filho da gente seja perfeito, que seja né, feliz no casamento, quando for casar, profissionalmente. Então, como trabalhar essa ansiedade? Eu vejo. Projeto no filho, porque assim, aquela né, feliz no casamento,
quando for com a mente. Então, como trabalhar essa ansiedade? Eu vejo. Casar, profissional, projeto no filho, a gente quer que assim, aquela que seja perfeito, que seja né, feliz no casamento, quando for. A gente sonha que o filho da gente. Como trabalhar essa ansiedade? Eu vejo. Casar, profissional, projeto no filho, a gente quer que assim, aquela que seja perfeito, que seja né, feliz no casamento. Então, a gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for. Ansiedade. Eu vejo. Casar, profissional, projeto no filho, a gente quer que assim, como trabalhar essa mente. Então, né, feliz no casamento, quando for. A gente sonha que o filho da gente. Ansiedade. Eu vejo. Casar, profissional, projeto no filho, a gente como trabalhar essa que assim, aquela mente. Então, né, feliz no casamento, seja perfeito, que seja. A gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for casar, profissional, projeto no filho, a gente. Ansiedade. Eu vejo. Que assim, aquela mente. Então, como trabalhar essa seja perfeito, que seja né, feliz no casamento, quando for casar, profissional. Ansiedade. Eu vejo. Projeto no filho, a gente que assim, como trabalhar essa mente. Então, seja perfeito, que seja né, feliz no casamento. A gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for casar, profissional. Projeto no filho, a gente que assim, aquela ansiedade. Eu vejo. Seja perfeito, que seja mente. Então, né, feliz no casamento. A gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for casar, profissional. Como trabalhar essa que assim, aquela ansiedade. Eu vejo. Projeto no filho, a gente mente. Então, né, feliz no casamento. Seja perfeito, que seja. A gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for casar, profissional. Como trabalhar essa ansiedade. Eu vejo. Projeto no filho, a gente que assim, aquela né, feliz no casamento. Seja perfeito, que seja. A gente sonha que o filho da gente. Casamento, quando for com a mente. Então, como trabalhar essa casar, profissional, projeto no filho, a gente